Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom a gente poder estar se encontrando hoje aqui. Cada encontro, né? Sempre tanta riqueza, tanta coisa boa que flui. É sempre um crescimento conjunto muito importante, muito relevante, muito precioso. Para mim, eu acho que para todos que aqui se encontram também, né? Porque o conhecimento vai reverberando e vai ajudando a gente a ajustar o foco, né, da nossa percepção e ajustando esse foco, a gente vai caminhando na direção da nossa evolução com mais tranquilidade, com mais lucidez, né? Então, primeiro assim, agradecer a vocês, agradecer pelas mensagens, agradecer por essa oportunidade que é estar aqui compartilhando, né? Esse conhecimento que não tem fim, né? É o caminho do iniciado, é o caminho do que inicia, mas não está terminado. Ele vai a cada passo do caminho, o caminho vai se desenhando, né? Então, hoje o nosso tema é um tema que tem mexido muito com as pessoas. Então, antes de trazê-lo, eu procurei meditar mesmo, assim, sabe? O que nesse momento é importante refletir a respeito dessa questão família, né? O que é, afinal, a família? Como é que nós devemos agir diante da equação família, né? Num momento de tantas transformações, de tantos desafios. Então, a minha proposta aqui é mergulhar fundo na compreensão, como eu sempre trago, compreensão que é a compreensão oculta do conhecimento iniciático, de uma abordagem que vai chegar nos problemas, né, que a gente enfrenta, mas vai nos trazer esse foco, esse ajuste, essa percepção ainda mais aguçada para que a gente possa lidar com os desafios, com os problemas, com os conflitos de uma forma mais lúcida e ter um pouco mais de paz de espírito, certo? Então, vamos fazer a nossa harmonização primeiro, né? Quero convidá-los para entrar em sintonia, que é a preparação da nossa ambiência. Nós estamos conscientemente, ao fazer a harmonização, nos preparando internamente, né, para fazer um bom uso desse tempo, né, que é o tempo de vida, e ao mesmo tempo para poder assimilar melhor, refletir e irradiar. Então, é a ambiência que a gente constrói antes de qualquer coisa que nós vamos fazer, faz toda a diferença. Então, nos amplia, né, o campo de percepção e nos ajuda a caminhar com mais retidão. Então, vamos lá, coloquem as colunas eretas, né? Coloquem o corpo relaxado, os ombros relaxados. É só não ficar muito dobrado, jogado de lado, né? Porque nós temos ali um fluxo da energia cósmica que é cérebro espinhal, né? Então ele vai fluir e vai espalhar para todo o corpo. Então, a importância da nossa coluna, abdômen relaxado, braços e pernas descruzados, e vamos começar a respirar. Respiração suave, profunda, natural, sem interferir ainda. Vai apenas observando a sua respiração. Inspira profunda e suavemente. Sinta esse momento, você presente no presente, como uma luz do sol, irradiando tudo aquilo que é você. Você está vivendo nesse momento, respirando, existindo aqui nesse plano. E isso tem um pra quê, um porquê. E toda a existência, todos os motivos para que você esteja aqui agora existindo e entrando em contato com esse conhecimento, com esse momento, com aqueles que aqui estão, também tem um para quê. Então vamos inspirar e expirar. Vamos entender que a nossa vida toca tudo e todos o tempo todo.
que nós nos entrelaçamos com as palavras, com o sentimento, com os pensamentos, com aquilo que não é dito, mas é reverberado, com aquilo que nos inspira, que nos impulsiona, que nos motiva, com a beleza, com as dores, com os amores, tudo que a nossa vida vai tocando e se transformando em experiência, nos coloca no ambiente, nas situações e no momento em que nós vivemos. Nós somos um campo de luz, de energia, de consciência em movimento o tempo todo. O tempo todo nós estamos conectados com tudo que nos antecedeu, com o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, as nossas relações com eles, que habitam o nosso corpo em suas formas mais evoluídas, que sustentam com a sua inteligência o nosso sistema ósseo, nosso sistema neurovegetativo, que é o sistema nervoso, o ar, o sistema que nós respiramos, os elementos da natureza, a água em nós. Tudo isso está ligado momento a momento. E principalmente, mais do que tudo, a nossa família humana, irmãos em humanidade, a nossa família em nação, em cidade, a nossa família consanguínea, nossas famílias fraternas, e a nossa família invisível que carregamos em nossa alma. Tudo está ligado. Tudo que nós fazemos com a vida reverbera no todo, agora e sempre. Então nós vamos agradecer a oportunidade de hoje estarmos aqui, juntos, olhando de frente para essa questão chamada família, olhando de frente para a vida, nos sentindo presente, porque tudo isso vai olhar de volta para nós, para que a nossa compreensão e a experiência da vida sejam extraordinárias, formidáveis. Então nós agradecemos tudo que foi, todos que nos antecederam. Agradecemos a todos que comungam desta vida conosco e agradecemos àqueles que virão depois para dar continuidade à nossa evolução. Muita paz, muita luz, inspira e expira e procure nesse momento sentir-se presente no presente, porque é tudo que temos e é tudo que levaremos conosco. Inspira e expira, movimenta devagar o pescoço, os ombros, as mãos, os pés. E vamos voltando devagarzinho. Boa noite. Muitas bênçãos para todos nós, sempre. Bom, gente, vamos começar a refletir sobre essa coisa que é tão sagrada e tão desafiante ao mesmo tempo, que é a família, né? Então eu vou começar com uma coisa bem básica, que é compreender de onde surgiu esse nome, né? Família. Então, lá atrás do latim, famulo ou familiae significa servo.
É o conjunto daqueles que eram alimentados, os fâmulos, os famintos, né, dentro de um local. Então esse conceito foi evoluindo e se tornou o conjunto daqueles que habitam a mesma casa. E aí chegamos até hoje, né, onde o que antigamente era chamado dos gens, né, família gens, que eram dos gens, que eram os mesmos gens, hoje o conceito de família hoje são aqueles que têm os mesmos gens, o mesmo germe, oriundos dos mesmos pais ou mães, né? Então, e tem uma frase que é muito comum que as pessoas falam assim, que o maior bem que possuo, né, a família é o maior bem que eu possuo. Isso é uma expressão que veio lá de trás, porque quanto maior o número, né, de fâmulos, né, de pessoas agregadas a uma família, era maior propriedade, é uma expressão de propriedade que a pessoa tinha. Então, era quanto maior o número de escravos, né, de fâmulos, de pessoas que estão ali se alimentando naquele lugar, era o maior bem que aquela pessoa possuía, né? Depois isso virou uma outra, porque os conceitos vão evoluindo, né, numa linha do tempo. Então, primeiro isso veio vindo. E aí o conceito inicial de família lá atrás, né, não tem nada a ver com o que hoje nós entendemos como família. Que é a família gerada pelos mesmos pais ou mãe ou consanguínea, né, chamada família consanguínea. Então, a origem dessa coisa do mater, né, que é a mãe, o mater, que é uma força geradora, o pater, que é outra força geradora, que vem do sânscrito, inclusive, pater vem de patar, no sânscrito, que é uma língua mais antiga, e quer dizer pá, quer dizer proteção, e tar é o aparentado, né? Então, é a proteção do aparentado, o pater, né? E tem o irmão, que vem, é o frater. E tem duas categorias de irmão. O irmão consanguíneo, que são os gemos, ou seja, dos mesmos gens, e o irmão que é de uma ordem, seja de uma ordem espiritual, ou de uma, por exemplo, de um exército, de uma confraria, o irmão que é frater, que é de uma fraternidade, né? Que é essa origem. Então, a criação da família, ela vai nos levar lá atrás, né? Milhões, mais ou menos 10 milhões de anos atrás, quando o ser humano ainda era andrógeno, né? E ele fazia autogeração. Isso mais ou menos em meados da raça lemúria, quando houve a separação dos sexos. E por que houve isso, né? Houve a divisão, né, do prana e a separação dos sexos com o intuito de acelerar o processo evolucional. Porque a evolução de autogeração, ela demora, né? Demora a autogeração para evoluir, para chegar num ponto, para chegar em outro, para chegar em outro. Então, quando há dois seres, então esse ser evolui, esse evolui, se encontram, dão origem a uma outra criatura, e essa outra criatura evolui, outra evolui, encontra, então isso acelera, vocês estão me entendendo? Acelera o processo evolucional. Então, no decorrer do tempo, desse tempo todo, o que permanece, né? O que permaneceu? O que é a família? É o ente que está indivisivelmente ligado a um nome, certo? Prestem bastante atenção nisso, porque o que permanece ao longo dos tempos, das eras, das vidas, é o nome. A família, ela é um congregar em torno de um nome, né? Cada um de nós está exatamente na família que lhe pertence. Ninguém está fora da sua família. Está todo mundo no lugar que tinha que estar. Porque essa escolha é feita ou por afinidade ou por karma, que quer dizer equilibrar, a lei do equilíbrio. Então, o que perpassa, o que conceitua como família, nada mais é do que um conglomerado kármico. Lembrando que karma, hoje, ele tem o bom, né, o aspecto
positivo e negativo. Então, tem o karma como resgate, que são situações mais difíceis, precisam ser resgatadas, equilibradas, e tem o karma, que é retribuição, que é quando você contribui para que algo seja melhorado ali. Então, o seu potencial, ele engloba tanto as coisas positivas quanto negativas, né? Então, a família, ela é um conjunto de seres que precisam existir naquele núcleo, onde há uma espécie de uma semelhança nas questões que precisam resolver, as questões que vêm vindo dos nossos ancestrais, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simplesinho para vocês entenderem. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não gosto de potes pintados de vermelho. Aí, a chance de eu nascer numa família que fabrica potes pintados de vermelho é enorme, entende? Porque esse elemental que eu usei a vida para criar, dizendo eu não gosto de potes pintados de vermelho, ele precisa ser equilibrado de alguma forma. Ele precisa ser resolvido. Essa energia não pode ficar presa nessa ideia, certo? Então, o lugar onde a gente resolve mais facilmente as nossas tendências negativas e desenvolvemos também e podemos oferecer o nosso potencial é na família. Então, a pessoa nasce numa família, pelo pai, pela mãe, não só por aquele contexto de afinidade, mas por todo o entorno que essa família traz, que está no nome que ela carrega, né? Tudo que está carregado dos antepassados, das histórias de família, né? Todos os certos e os errados, todo o dharma, quer dizer, as coisas boas que tem, e todo o adharma, tudo que foi feito contra a lei da harmonia, além do todos que nos antecederam, desde que esse nome que essa família carrega foi criado, isso é o que a gente chama do ente familiar, certo? Então, a família hoje, a família atual, né, nesse momento que a gente vive, ela não é a minha família, ou a sua família, ou a família da minha filha, a família da minha mãe, a família do parceiro, do esposo, da esposa. Não é. É uma família, certo? Que está perpassando, né? Aquela que carrega através daquele sobrenome, que vem ao longo do tempo, com coisas para resolver. Então, é mais ou menos o seguinte: o que são essas coisas para resolver? Coisas que a gente tem para resolver, gente, é mais ou menos assim, é aquela, sempre eu falo, a questão do filho pródigo. Você ganha uma mesada, né? Você ganha um valor, você ganha uma fortuna, uma riqueza, uma habilidade, uma vida, né? E você pega essa vida e sai usando de qualquer jeito. Então vai chegar lá no final dessa história, você vai estar completamente acabado, sem condições, sem recursos, sem nada, e não realizou nada com essa vida que foi confiada a você. Então você vai precisar fazer o quê? Equilibrar isso, para você voltar ao seu equilíbrio, para você voltar à sua origem, para você usar a lei do equilíbrio, da harmonia, né? Porque no balanço do eterno não pode haver prejuízo. Então você precisa resolver essas tendências que você adquiriu no mau uso da sua vida. Então, nós, quem somos nós? Por afinidade, né? Cada um de nós, por afinidade, ou até por karma, no sentido de ser porque tem algo que se assemelha ali, que precisa ser resgatado, que tem alguma coisa para ser resolvida, nós nos aglutinamos, nós buscamos um lugar, né, uma família, vamos dizer assim, para que seja um lugar onde nós vamos conseguir sublimar as tendências mais negativas que a gente tem, né, que possam estar existindo naquele ramo familiar, que carrega aquele nome, e que ao mesmo tempo ali, além de sublimar aquilo que é comum, né, naquele grupo familiar, naquele nome, naquele ente familiar, também nos ajuda a resolver as nossas próprias e sublimar as nossas próprias tendências, né? Então, a família é o lugar onde a gente
sempre pode colocar em prática duas coisas: o melhor de nós, né? A família ajuda você a colocar o melhor e também te ajuda a exteriorizar o pior, né? Que são as coisas que você precisa resolver. Então, se você não resolver, gente, tem o seguinte: se você não resolver aquilo que você trouxe para resolver, ele vai se transformar na hora que você for dessa vida numa pendência. Essa pendência, ela vai sobrar, ela vai transbordar de você. E ela vai transbordar através do sobrenome para quem? Quem vai carregar esse sobrenome depois? Filhos, netos, bisnetos e por aí vai, né? Tataraneto. Então, quem vier depois vai ter que resolver as nossas pendências de sobrenome, né, ligado à família, e mais as próprias que ele trouxer, esse ente, né? Então, no momento atual, nós estamos vendo as pessoas sofrendo muito porque estão sentindo o quê? Muitos conflitos, as famílias se deteriorando, não funcionais, as famílias criando assim muito conflito, muita tensão, muita violência, né? Então, nós estamos em um processo nesse momento, que é o nosso momento, né, de vida evolucional, que é a busca pela harmonia. Vamos entender isso aqui, gente. Quando você busca pela harmonia, quando você chega no extremo caos, que você olha para todo lado, você fala, nossa, tudo tá tudo de perna pro ar, a tendência é buscar pela harmonia. Porque ao buscar pela harmonia, que é equilíbrio, o equilíbrio é uma lei do universo, é uma lei cósmica, é uma lei divina. Então, ao buscar a harmonia, a gente vai tender a encontrar o que? As forças de equilíbrio, que vão fazer com que a lei divina se regule ali, né? E o que é e garanta a evolução. E o que é a evolução? A evolução é energia e consciência em ação. Então, quando nós estamos conscientes de que nós estamos num processo de busca, de saída de caos, que é o que a gente está vivendo, em primeiro lugar, o caos tem que emergir. Ele tem que ser visto. Entendem o que está acontecendo? Então é o seguinte, em escala, se fosse fazer uma escala assim do processo familiar, existe uma sub-raça em processos de evolução, né? São as raças e sub-raças que vão fazendo as suas rondas evolutivas. Cada sub-raça tem 7 sub-raças, cada raça tem 7 sub-raças. Em cada sub-raça você tem ramos raciais, né? Dentro da sub-raça. Dentro desses ramos raciais você tem as famílias, né? Dentro das famílias e desses ramos raciais você tem o indivíduo, o ser humano, que é cada um de nós. Então, a família, ela é aquele lugar que oferece todas as condições para que a sua evolução aconteça. Então, ela cria elementos para aquele que vai nascer poder resolver as suas questões da própria existência e também daquela estada que aquele ser vai ter durante um determinado tempo nesta família. Então, tem um ditado que diz o seguinte, gente: mar calmo não faz marinheiro. Então, as nossas famílias estão aí fazendo marinheiros, né? Então, é o seguinte, quanto mais aguda é a questão familiar, quanto mais aguda, melhor. Porque significa que a família está se colocando em ordem, né? Porque o atrito, a força de Agni, do fogo, o calor, né, que acontece ali no mundo astral, que essas coisas, quando essas tendências negativas se encontram, é um jeito de lapidar o diamante bruto, né, que está ali. Então, a família, ela é apenas o local onde cada um de nós está agora, certo? Não é só questão de parceiros e filhos, não. Tem a questão do sobrenome, do entorno, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, ela casa, né? Ela vai juntar 2 sobrenomes, né? Para gerar um terceiro, né?
E assim vai se dando o processo, né? Nada, e ninguém se une a alguém por acaso, né? Todos nós passamos pela vida tendo os parceiros que nós precisamos, não é que merecemos, não. Precisamos para o quê? Para o nosso ponto evolutivo, né? Então, a família, ela vai se deslocar pelo tempo, né, ligada ao seu nome, ela é uma egrégora de forças, entendem? Isso é uma egrégora. E quando se escolhe nascer numa família, a pessoa, ela é aquilo que ela é quando ela chega, e mais tudo que há para resolver naquela egrégora familiar, né? Com todo o potencial de coisas boas que essa egrégora tem, mas também com todos os desafios que essa egrégora traz para resolver. Então, nós agregamos numa família o quê? Tendências que vêm dos antepassados, né? Através do sobrenome, e tendências individuais que cada um traz para resolver, né? E nesse momento, o que vai acontecer? Quando você vem nesse processo todo, você tem ali o potencial de todo o bem e todo o, etc., vamos dizer assim, entre aspas, o mal, né? Então, isso é que é chamado de karma, gente. Quer saber o que é karma? É isso, é o encontro dessas forças, né? Então, a família é uma unidade de evolução. Se você começar a olhar para a sua família como a sua unidade de evolução, que foi escolhida ou por afinidade ou por karma, né? Você tem que começar a interagir com aquelas pessoas de uma forma diferente. Aí vem uma coisa muito positiva, né? Que é o seguinte: o que acontece normalmente na família? Primeiro é um ir e vir danado. Um sai, outro vem, outro vai, não sei o quê. É confusão sempre, né? Aí você resolve uma coisa, daqui a pouco aparece outra. Aí às vezes tá tudo calmo, de repente vira do avesso e aí aquela confusão danada. Aí tem algo que você tá vendo que os problemas são visíveis, então você vai ali agir. Quando a coisa é visível, gente, é mais fácil, sabe? É mais simples para resolver, porque você tá vendo o problema ali, ele tá evidente, né? Agora, quando acontece o imprevisto, quando acontece uma situação que você não está esperando na família, este imprevisto, esse algo que é surpresa, esse é o trabalho principal a ser feito. É aí que o seu potencial, que o seu melhor e que as suas tendências negativas vão ser testadas. Ou seja, aquilo que você trouxe para resolver. Você vai ter tanto a capacidade, tanta possibilidade de contribuir, quanto resolver equações, né, que que você trouxe para ser resolvida. Então, a família é uma unidade de karma. E não lembre que o karma não é uma coisa ruim, como as pessoas acham. Não é ruim. O karma é uma força universal de equilíbrio. E aí você pode equilibrar no resgate, que é quando você precisa realmente resgatar alguma coisa que está num desequilíbrio do uso, né, da vida, ou você pode estar cumprindo um karma de retribuição, que é de contribuir para a evolução daquela unidade familiar. Então, o ente familiar, ele é o sobrenome, ele é tudo que carrega esse sobrenome. A união de dois, né, que vem lá da separação, né, para poder acelerar o processo, separação dos sexos, né, então vem. Aí o que acontece? Esses dois geram esse sobrenome. E antigamente o sobrenome, a gente tinha tanta força que falava fulano de tal, tinha o nome dos pais, e ainda falava do lugar que a pessoa nascia, que era a família, por exemplo, do local, da localidade, né? Então era geográfica, que era não sei quem de Alexandria, não sei que de lá, de não sei que de Campos, todos os sobrenomes carregavam os nomes dos lugares onde as pessoas nasciam. Depois isso foi sendo tirado, né? Mas hoje ainda tem, né? Da fala, né? Por exemplo, das oliveiras, do não sei o quê, né? E fala dos lugares, das coisas. Então, é tudo muito mágico, tudo isso, a gente observar, né? Como a força é. É uma força incrível. Porque quando você começa a olhar com essa clareza, aí você vai começar a entender. E eu vou confessar para vocês que para mim foi uma alegria muito grande poder mergulhar nessa temática, que eu compreendi uma coisa incrível, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho.
que é o seguinte, nesse processo que o sobrenome, que faz se deslocar no tempo, né, onde estão as maiores confusões, o sobrenome é o lugar da família onde estão entrelaçadas as maiores confusões entre todos, certo? Então, quando você falar fulano de tal, da minha família, mesmo sobrenome, a gente é mesmo, a gente é parente, não sei o que, pode saber que as confusões estão todas ali, certo? Então, é uma coisa que a gente sabe. E outra coisa, nós vamos chegar lá nas complicações, tá? Calma que eu vou chegar lá, tá? Então, é o seguinte, nasce uma pessoa, né? Ninguém está... Primeiro, vamos lembrar que ninguém está numa família que não lhe pertence, tá? Isso é uma escolha da lei, né? Ela é o processo todo de equilíbrio da vida, tá? Equilíbrio da consciência, da energia. Então, a pessoa nasce com um potencial naquela família para resolver o que ela trouxe. Ela vai resolver ela mesma, ela vai contribuir para a egrégora daquela família, ou também ela pode piorar a situação, afundar aquela família, certo? Aí ela vai criar uma confusão danada, né? E se ela fizer isso, lá na frente ela vai ter que recuperar esse negócio todo. Então, a situação, a pessoa tem que estar alerta para não piorar a situação da sua família, não. Certo? Procura melhorar. E a pessoa também, às vezes, decide nascer numa determinada família porque ela percebe que ali estão todas as condições, né, entrelaçadas que vão melhorar, ajudá-la a evoluir no ponto evolutivo que ela se encontra, certo? Que é uma escolha por afinidade, né? Então, o que acontece? Vamos pensar como é que as famílias surgem, né? Então, existe a geração dos filhos. Existe uma geração consciente, que é quando você está conscientemente desejando, se prepara, organiza para receber esse ente e tal, e faz uma gestação, uma concepção consciente. Aí, para quem quiser mergulhar nisso, né, tem lá no nosso site o workshop que é Sexo, Mistérios e Decorrências, e lá explica exatamente todos os detalhes sobre isso. Mas aí este filho que veio desse planejamento, dessa organização consciente de conceber e procriar, ele é filho da lei, que a gente chama, é um filho da lei, é um filho da consciência. Já o ser que é gerado de forma inconsciente, ele passa a ser o filho do karma, da lei do equilíbrio, ou seja, ele vai ser escolhido pela lei do equilíbrio, aquele ser que vai para aquele lugar dependendo de como ele foi concebido também, certo? Então, cada um tem o parceiro que precisa, o filho que precisa, o pai, a mãe, o contexto de família que precisa, os desafios. Cada um de nós tem exatamente a equação que precisa, certo? As pessoas ficam pensando, nossa, mas é muito difícil, meu Deus, o que eu faço, né? Constante atrito, né? Constante Agni, a força do fogo, fogo transformador. Então só tem uma coisa, amor fraterno para resolver isso, tá, gente? Porque o amor passional, quando ele existe numa família, né? Essa coisa do ciúme, amor passional, possessivo, a coisa toda, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser sublimado e vai ter que se transformar num amor mais maduro e mais fraterno. Os filhos do carnaval, das biritas, das noitadas, são criaturas que a pessoa gera sem pensar, e quem vai pensar e decidir quem vem para aquele lugar vai ser a própria lei do karma, certo? Então, é a gênese consciente e a gênese inconsciente. Karma bom, retribuição, o mau karma é resgate, né? Mereceu nascer em tal família naquela circunstância, certo? Aí, família é o maior, o grande, o principal laboratório evolucional para cada um de nós, certo? Então, assim, aonde o karma nos colocou, aonde a lei nos colocou, aonde nós nos colocamos, onde nós escolhemos, porque a família é o lugar que onde o lugar você vai ser provocado na família. Vai ter lugar, vai ser onde você encontrar. A família vai ser também que te apoia. Ela te provoca, mas ela te apoia. Ela te ajuda a exteriorizar as coisas negativas que você precisa, porque quando a gente exterioriza, a gente enxerga, a gente vê a coisa, quando ela surge, fica mais fácil de resolver. Lembra que eu disse aqui há pouco
que quando a coisa é vista, é mais fácil de resolver. Quando o elemento é surpresa, aí o trabalho é maior, certo? Então, também na família que estão as pessoas, estão aquele que vai lhe dar o maior apoio, aquela pessoa que vai te compreender. Na família vai ter aquela pessoa que vai te contrariar o tempo todo. Na família tem a pessoa que vai te transformar, vai a pessoa que vai te irritar o tempo todo. E não é só a família de pai, mãe e filho. Lembra que a família ela é carregada, ela é um entorno que o sobrenome carrega. Ela é uma egrégora, ela é uma equação mais ampla, certo? Então, aí a pessoa fala, bom, mãe, eu quero separar e mudar de família. Como é que eu faço? Tudo bem, você pode separar. Se, por exemplo, você esgotou, né? Tem um ditado que diz, você pode mudar o HD, mas você não muda o software, porque as equações que você precisa, né, resolver, você trocou de família, as equações você leva com você. Você vai continuar tendo que resolver as mesmas coisas, certo? Então, se você precisa de fazer uma ruptura, vamos supor que você teve uma relação, mas chegou num ponto que você esgotou o máximo, você foi até onde você podia, não tem mais condição, já chegou realmente no final do ciclo, aquela relação, aquele entrelaçamento familiar já se cumpriu ou não, ou ficou insuportável, de que você está resolvendo deixar para depois. Você precisa romper essa relação de forma apropriada, para não deixar pendências muito grandes, certo? E aí você se liberta e fica pronto para viver um outro ciclo, mas consciente de que as equações que você trouxe para resolver, na próxima relação, numa próxima família que você vai conceber ou qualquer coisa, elas vão com você. Você vai precisar ser colocado à prova para resolver as mesmas equações, certo? Então, esse é o ponto do processo de evolução. A questão, por exemplo, que as pessoas perguntam sobre adoção. Adoção é o seguinte, o filho adotado, ele é o filho de quem adotou, né? Dos pais que o adotaram, ele é o filho deles, gerado, né, por outros pais. Então, normalmente o que ocorre no processo de adoção é que o ser ele vai cumprir naquele ambiente de gestação um resgate, vai ensinar alguma coisa aos pais durante o processo da gestação, não sei o que, até chegar no momento em que ele vai ser adotado. E quando ele é adotado, ele já passou por aquele processo, já ensinou o que tinha que ensinar, já aprendeu o que tinha que aprender e vai para a família que lhe pertence, né? Então, os pais, por sua vez, seguem seus caminhos, os pais que geraram vão ter que sublimar o que precisa, vão ter que aprender com isso, e o ser adotado, ele vai para a família que lhe pertence, né? Enquanto família humana, gente, nós todos, eu vou chegar isso lá para a gente entender macro condição. Nós temos a família de gens, a família que é esse ambiente kármico, mas também nós temos a família fraterna, né? Que é a família que também a gente escolhe, né, depois de estarmos aqui, por afinidade espiritual, por afinidade, são os amigos, né? São aquelas pessoas que vão nos compreender, vão compartilhar conosco os nossos erros e acertos de uma dinâmica diferente, que também fazem parte de uma trajetória evolutiva, certo? Que é o que a gente chama às vezes aqui, muitas pessoas aqui já se conhecem e vão se tornando uma família fraterna, né? Então, por exemplo, as pessoas falam a questão aí do racismo, né? Porque as pessoas levam, quando se fala em questão de família, tem muito isso também. Então, primeiro que eu vou dizer aqui para você é o seguinte, que racismo, gente, é derivado da maior ignorância que um ser humano possa ter sobre a antropogênese, né? Em todas as questões raciais, porque a raça de origem, que é a raça negra, que deu origem a todas, é original, aí vem depois o vermelho, vem todo, um foi descendendo do outro. Então o negro não é uma cor, é uma raça original, autóctones, né? Então, assim, as pessoas terem qualquer tipo de questões raciais
é um demonstrativo de uma ignorância em termos de não conhecer muito grande sobre a vida, sobre a antropogênese, né? Outra coisa que é importante para nós aqui é a raça brasileira. Os brasileiros são uma raça, uma nova raça. É importante a gente entender isso, porque os brasileiros eles têm todas as nuances cósmicas, né, que aconteceram ao longo de todas as raças estão aqui, né? Todos estão aqui com as diferentes nuances de todas as raças, até que vai chegar um momento em que vamos chegar a uma única nuance, né? E o Brasil passa a ser o quê? Uma família, uma raça, né? Então, as cidades são famílias. A unidade onde nós estamos é uma família, né? É a família. Então, a gente começa a entender assim como que as forças vão se organizando e fica mais fácil. Agora, qual que é a sua primeira família e invisível? Que é onde está todo o barulho que acontece com os demais, né? Quando você entra nas relações. Todos os seus pensamentos são seus filhos, suas emoções são seus filhotes. Tudo que você usou, a argila da vida, né, o material, a matéria-prima da vida, da inteligência da vida, para criar conhecimentos, crenças, emoções, sentimentos, pensamentos, essa é a sua família invisível. Esses elementais habitam a sua alma. Então, é tudo aquilo que em você está esperando ser sublimado. Tudo que de certa forma te come vivo, te tortura internamente, que te leva muitas vezes a brigar com os outros, a se comportar dessa ou daquela maneira, porque são hábitos, são vícios de comportamento, são essas forças que querem continuar se alimentando da sua vida, continuar existindo e que te levam a esses comportamentos. Então, primeira família para você cuidar é a sua família invisível. Pensamentos e sentimentos. Palavras, porque quando a gente emite o som, nós estamos literalmente jogando para o universo uma reverberação que vai ao longo dos tempos, certo? Com a força e com a vibração nossa. O nosso selo eletrônico acompanha aquela palavra. Então, se a gente precisar reformar nosso verbo, nossas palavras, o que a gente anda falando por aí, é importantíssimo para você, inclusive, diminuir os atritos na família. Então, vamos pensar o seguinte: se eu sou uma família invisível, que é eu com a minha alma, né? Esses seres todos que habitam na minha alma. O eu visível, que é esse corpo, né, carregando essa família invisível que sou eu, ele pertence a uma família, né, que é esse ente familiar com sobrenome. Esta família, ela pertence a uma cidade, ela está existindo numa determinada cidade com determinados agrupamentos de almas que estão ali também naquela mesma cidade. E esta cidade, com esse agrupamento de famílias, né, e de seres, elas pertencem a uma nação. E essa nação, ela pertence ao gênero humano, ou seja, todos os seres humanos que estão ligados a um ser único, um muni, né, chamado, que é o resultado evolucional de todos os seres do planeta, a humanidade, né? Então, todos esse ser do planeta, esse ser, essa consciência dessa totalidade, ela tem outros 6 irmãos e mais pai e mãe. Aí tem o sistema solar, que são 7 irmãos, né? 7 planetas, o Sol, mais 6 planetas, 7. E mais pai e mãe, que é o Sol. Então são 7 mais pai e mãe, que é o Sol oculto e o Sol visível. E aí tem o Sol central da galáxia, com mais 6 irmãos e pai e mãe cósmicos. E estou fazendo aqui uma ampliando a percepção para ir lá nos confins, né, da nossa
estrutura cósmica da existência. Então é simples, gente, é o seguinte: o grande ser original, a fonte de toda a vida, o primeiro originador de tudo, o ser, o grande gen, né? O gen imanifestado, o imanifestado, ele tem 7 universos, com várias famílias, com vários sols centrais, que são várias galáxias, que tem em cada galáxia tem vários sistemas solares, que são outras famílias, com seus vários planetas, né? E cada planeta tem as suas nações, os seus estados, as suas cidades, as suas famílias e os indivíduos com a sua família invisível e ele como um ser visível. Deu para entender como é que a coisa vai do macro para o micro? Então, a dica: chega em casa e vê, sabe? Eu vejo você, né? Não tem isso? Eu vejo você. Vê a família. A família de seres, que é um conjunto de seres, cada um vindo de um lugar deste vasto e intenso universo, que dentro da sua idade, da sua mônada, da sua divina consciência, na idade evolutiva da sua mônada, tem as suas necessidades evolutivas enquanto ser manifestado, traz as suas tendências, né, para serem resolvidas, para equilibrar a vida, se reúnem sobre o mesmo teto e constituem aquilo que a gente chama de família. Não é? Vocês entendendo que existem muitas forças e muitas inteligências por detrás desse maior bem, né? As pessoas dizem que é o bem da família, né? Então, uma família, ela vem para evoluir, né? Ela é o lugar para você evoluir. Evoluir é trabalho, gente. Não é férias, não. Você pode até ter seus dias de férias, mas uma família é um lugar para evoluir, é um lugar de trabalho. Então vão ter dias agradáveis e vão ter dias extremamente desagradáveis, né? Nós vamos ter do carvão ao brilhante, ao diamante brilhante, né? Que é através do fogo, né? Do atrito, do calor, ele sai do estado de carvão e vira um brilhante. Nós vamos ter o ser humano, um diamante bruto, e dentro da família, do fogo, do Agni, da força de evolução, do atrito, né, daquele ente familiar, ele vai transformar o ser humano num diamante, né? Então, o que a gente precisa fazer diante da família? A gente precisa usar a nossa vontade, aí a chama trina, a nossa vontade supra, que é a nossa consciência, e através do amor e sabedoria, ou seja, do conhecimento e de forma amorosa, agir de forma inteligente na família, atividade inteligente. Então nós precisamos de amor, de um conhecimento mais profundo da vida sobre esta família, né? Evoluir para equilibrar o karma. Então o que é isso? Nós temos dentro da família aprender, nesse momento que a gente está vivendo de tanto conflito, gente, é assim: aprender a silenciar na hora que precisa silenciar, a falar e como falar, com quem falar, a perdoar, a ser mais humilde, a deixar de invejar, a deixar de ter ciúmes, né? A desenvolver seus talentos, a contribuir com a sua capacidade, a trazer, a desenvolver novas competências para esse ente familiar, novas habilidades, a trazer alegria. Ou se você tiver que fechar um ciclo, faça com harmonia, com consciência, de forma apropriada. Para garantir o quê, gente? Para garantir a exteriorização na família das dores, dos horrores que cada um carrega, dos desequilíbrios. Ver
é mais fácil. Quando essas coisas que estão emergindo nas famílias hoje, os horrores, as coisas loucas que a gente está vendo por aí, elas estão se exteriorizando, gente. Isso é um sinal de evolução. Porque quando as coisas começam a exteriorizar, fica mais fácil da gente resolver. Entendam isso. Né? Ou resolver internamente ou resolver externamente. Ou ambos. Então, olha, vai agora, faz uma pausa, olha para sua família. Olha para uma criatura, mas veja aquela pessoa ali como uma criatura mesmo. Não vê pai, mãe, irmão, não. Vê a criatura na sua família. Vê como alguém que você acabou de conhecer, que veio dos confins do universo para fazer uma estada nesta existência, para ajudar a resolver as equações e equilibrar o karma. Vê como uma pessoa que você está acabando de conhecer. E olha para essa pessoa e saiba que vocês estarão juntos por muito pouco tempo. 50, 60, 70, 80, 100 anos é muito pouco tempo na eternidade. E depois, cada um vai para direções tão diametralmente opostas, tão diferentes e diversas, podem até se encontrar outra vez, ou não. A lei divina que vai colocar depois cada um no seu devido lugar, ou na família, ou num ente, para corrigindo, né? E equilibrando a energia. Gente, nós estamos aqui numa viagem a trabalho. Seja alegre, cultive alegria genuína. Curta essa oportunidade. É uma oportunidade evolutiva. É uma oportunidade que vai além do que a gente pode imaginar. Nós estamos num momento assim tão bonito. Coloque uma página em branco. Nós estamos no momento agora de sair, sabe, daquele velho conceito de tudo. Vamos para o andar de cima agora, vamos para um nível da mente abstrata. Vamos lembrar que o universo, ele existe em múltiplas dimensões, mas que existe uma inteligência organizadora de tudo isso, que ninguém está no lugar que está, enfrentando o que está enfrentando por acaso. Lembra que esse encontro com essa família é por pouco tempo. E mesmo que tiver alguma relação ali que já se esgotou, ou que você já entendeu que já fechou um ciclo, cele isso com bondade, cele isso com perdão, com compreensão, celebre com amorosidade. Olhe para cada um como um fraterno, porque a consanguinidade ela é temporária, muito temporária. E a oportunidade de estar naquele ente familiar, naquele sobrenome, carregando, né, e levando adiante, é uma grande oportunidade evolucional. E a gente pode, como eu já disse antes, em nós está a potencialidade para mudar o drama ou os desafios que esse ente familiar, esse sobrenome carrega. Quando você, fazendo parte dele, você resolve, você olha para aquilo de outra forma diferente. Só de olhar, gente, um tanto de coisa começa a resolver. Se você olhar de fato para aquilo que é de fato a família, um tanto de coisa começa a resolver. E aí você vai começar, né, a lidar com aquilo de forma diferente. Muitas pessoas querem se impor na família, acham que é certo, estão vivendo. Lembrem-se, cada um está numa idade evolucional diferente. Você tem a opção interna de dizer sim ou não, de vibrar com ou não,
de aprender com aquilo, de aprender a tolerar ou não, a superar ou não, a sublimar ou não. Aquilo está batendo na sua porta. Você pode ali terminar uma questão para sempre, para todos. Isso acaba em mim. Eu estou nesse momento, nesta família, finalizando um processo kármico que esse sobrenome carregava. E eu faço isso para a humanidade. Porque nós estamos semeando agora a próxima humanidade. E todos os horrores, todas as dores que a gente está vendo, elas são exteriorização daquilo que não foi resolvido lá atrás e que transbordou para nós. E nós temos que procurar transbordar menos para os que virão. Então, abrace a família com esta percepção cósmica, percepção amorosa, fraterna, com todos os problemas, com todos os dias agradáveis e desagradáveis, com todos aqueles que te irritam, que te contrariam, que te prejudicam muitas vezes. Entenda a equação que está ali e liberta. Liberta aquele e liberte-se nela também. Porque é isso que a gente está fazendo, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, se vocês puderem, gente, quando a gente fala, como é que eu vou fazer para limpar? Faz a higiene da alma. Tem um workshop nosso também, que é o workshop que é a limpeza interior do karma. É limpar a nossa família invisível, né? Como a gente pode fazer essa higiene. E isso resolve lá fora um tanto de coisa, porque ali tem muitos nozinhos que, quando resolvidos, acabam com as confusões e ajudam aquele ente familiar a finalizar uma equação kármica coletiva ali também, né? Então, assim, gente, vamos começar a ser os agentes evolucionais, né? Não é de transformação apenas. Ser um ressurrector, né, que a gente fala do nosso curso Resurrection. Ser aquele que se auto-ressuscita, que ressurge das suas próprias cinzas, que entende a sua dor, que entende o porquê delas, o para quê, principalmente, a finalidade, para que possa com bondade, para que possa com amor, sabedoria, curar as feridas, curar aquele mau uso da vida que nós estamos compartilhando nesta oportunidade pequena, curta, com esse ente familiar que nós escolhemos estar neste momento. E mesmo que você não esteja no lugar onde você nasceu, ou no seio da família, ou convivendo muito, mesmo à distância, vá fazendo o seu trabalho interior. Vá se desprendendo das crenças, das mentiras que a gente conta uns para os outros sobre o que o fulano deixou de ser, os nossos julgamentos. Enxergue cada um como um ser vindo do vasto, infinito universo, que veio aterrissar aqui com você neste momento, nesta humanidade, nesta nação, neste planeta, nesta cidade, nesta família, para ajudar o quê? A libertar e assegurar a evolução de toda a humanidade e de si próprio. Então, se vocês quiserem sentir, vão lá, visitem o nosso site que tem esses cursos, né? Que tem lá emiliaquebarros.com. Então, é só ir lá, emiliaquebarros.com, e vocês vão poder. Mergulhe, gente, use esse tempo, não desperdiça não, porque cada conhecimento que trouxer clareza e libertar dentro de vocês alguma coisa, vocês estão curando a família, o ente familiar, estão curando a sua família invisível na sua alma e está curando aquele ente familiar que faz parte da humanidade. Então, é isso. Acho que por hoje nós podemos
encerrando por aqui. Acho que cada um de nós tem muito aí para... Isso é um mundo infinito, mas assim, eu abri janelas, certo? Eu sugiro que vocês busquem mais conhecimento, que vocês abram portas, que vocês entrem nas casas do conhecimento, que vai ajudar conscientemente a assegurar a nossa evolução e a nossa libertação espiritual. O nosso site também, para aqueles que quiserem, tá na descrição aqui da live. E em breve nós teremos boas novidades, viu, gente? Segue o nosso projeto. Nós estamos agora trabalhando, né, no nosso projeto da Fazenda. Estamos seguindo também na concepção aí do nosso encontro. Então, sejam bem-vindos. Vamos honrar essa família que nós estamos, fraterna, que nós estamos consolidando a cada encontro, e que nós possamos juntos ancorar a luz que somos em prol de toda a humanidade e da semeadura da próxima que nós estamos fazendo juntos. Então vamos à nossa harmonização final. Procurem alinhar, respirar, agradecer. Agradece. Dizer outro que agradece que a graça desce, né? A gratidão é um arrepio na alma, que é quando a gente consegue reconhecer em cada instante a oportunidade que nós temos de nos libertar, de equilibrar aquilo que nós precisamos equilibrar e de contribuir para uma humanidade melhor. Então vamos agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo agora. É o conhecimento que liberta, é o conhecimento real, né? Vamos trabalhar essa paz, né, interior, que é a paz que a sabedoria e o amor nos concedem. E ela não está em estar parado, ela está na dinâmica dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas decisões, da direção do nosso olhar. É assim que nós vamos cultivando a paz, que assegura a liberdade e a evolução de todos nós. Então vamos agora, de olhos fechados, visitar o nosso mundo, a nossa família interior, jogando a luz da compreensão naquilo que em nós precisa ser sublimado, transmutado, curado. E vamos transcender e transbordar para que essa mesma vontade, esse mesmo amor, sabedoria, possa tocar nosso ente familiar, as pessoas que estão fazendo parte dessa trajetória, dessa existência, dessa jornada, em prol da evolução, em prol do equilíbrio da vida, da lei da harmonia, ajustando, atritando, trazendo fogo, trazendo luz, para que nós possamos caminhar mais leves, mais limpos, mais amorosos, com mais bondade, enxergando mais beleza no mundo e praticando o bem para tudo e para todos. Muita paz, muita luz e até sempre. Até lá, gente.